Tenho muito bem dizer e podemos exaltar o teu santo nome, Pai. Obrigado, porque viemos com um propósito no nosso coração: te adorar, te exaltar, prestar um culto ao Senhor. Nós não saímos de casa para um ambiente social, nós viemos para um lugar onde a igreja se reúne com um propósito de dizer o quanto te amamos, apresentar para o Senhor o quanto és importante para nós. Se não fosse o Senhor, como estaríamos nós? Para onde nós iremos, Senhor? Se só você tem palavra de vida e paz. Quem nos é coerente, se só você tem o nosso Senhor. E quem nos alegraremos, se só você é a nossa alegria. Pai, que o Senhor encontre nessa noite o nosso coração agitado, que o Senhor encontre nessa noite o nosso coração alinhado, um coração sincero, um coração contrito, que tem o desejo de te adorar, tem o desejo de se prostrar ao Senhor, tem o desejo de atender mais do Senhor, tem o desejo de ter a situação da vida transformada. O Senhor só quer o coração. O Senhor não quer a aparência física, o Senhor não quer as finanças, o Senhor só quer o coração. Então, quando o coração está ajustado, a tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, ela endireitará cada uma das veredas e nos mostrará aquilo que está precisando ser alterado. Eu te dou graças por uma noite onde o meu coração está envolvido com o teu e onde eu sou a tua boca para transmitir a tua mensagem para os teus filhos. E aqui estão os meus irmãos que saíram de casa com esse propósito, receber do Senhor, mas também dar louvor e adoração. Te agradeço e eu declaro o tempo maravilhoso, convidando você, Espírito Santo, para se mover neste lugar, para falar neste lugar, e eu empresto a você a minha boca nesta noite, para ser aquela que será utilizada para alcançar o coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado a vocês. Glória a Deus. Estou com vontade. Obrigado pelo seu amor. Tem algumas coisas que eu vinha pensando ao nosso respeito. E se tem algo para pensar, irmão, tem que ser na vida futura. Não sei se você tem parado para pensar na vida após a gente largar esse corpo, após nós sermos promovidos. Eu não sei se você tem pensado na vida futura, mas a Bíblia, ela traz instruções, e se nós pararmos e meditarmos nas instruções da palavra, nós vamos ficar mais cuidadosos em querer saber, em querer fazer parte dessa morada celestial. Eu não sei se você sabe, mas existe uma cidade celestial. Quem sabe que existe uma cidade celestial? Existe uma cidade celestial e ela é preparada para os santos. Eu não sei se você também sabe disso. A cidade celestial, ela é preparada para os santos. Na cidade celestial não vai entrar qualquer um. Eu acho interessante porque um prédio como esse, nós não fazemos acepção de pessoas, nós não nos importamos, que as pessoas entrem, porque esse é o ambiente preparado para as pessoas entrando e ouvindo a verdade e praticando essa verdade, ele terá a condição de ir para a cidade celestial, ou seja, para a cidade que está preparada para os santos. Mas o problema é que as pessoas nem sempre querem entrar num ambiente como esse. Eu não preciso ir para a igreja, como foi dito hoje pela manhã. Eu não preciso ir para a igreja.
né? Em casa já é o suficiente para eu ficar em frente à TV, e aí eu faço a minha santa ceia, né? Eu entrego meu dízimo, eu não sei como é que entrega dízimo pela televisão. Enfim, Deus, Ele prepara os ambientes, dá a condição de nós escolhermos prédios, né? Apresenta prédios para nós, onde o povo dele vai se reunir, mas muitas vezes as pessoas não querem vir à igreja. Muitas vezes as pessoas passam em frente, né, e dizem: para que isso? E nós já descobrimos que para que isso é um demônio, né? Então, para que isso? Para que um prédio desse tamanho? Para que esse povo está saindo de casa e vir para um prédio desse? Para ouvir? Aí diz um monte de coisa com os pastores, até com os padres mesmo. Mas talvez essas pessoas não saibam que Deus, tudo desde a criação, quando Ele começou a estabelecer as coisas, foi pensando em nós, foi pensando na criação dEle, né? Deus formou tudo, preparou tudo, deu ordem, né? Organizou tudo e disse para o homem desfrutar, para o homem comer dele, para o homem desfrutar dele, para o homem repousar nele, né? Mas aí acabou que teve um estrago no meio desse negócio. Mas vamos pensar comigo, irmãos. Se Deus não tivesse prazer em nós, se Deus não quisesse que nós desfrutássemos do melhor da terra, Ele teria criado um jardim tão belo? Ele teria colocado lá no jardim tudo que nós precisamos, ou que o homem precisava para o mantimento? Ele criou os animais, e Ele deu ordem ao homem: olha, de tudo você pode comer. Você mata, come. Os animais é para o mantimento, é para o alimento. As plantas, os frutos que iam sendo produzidos para o mantimento do homem. Ele deu ordem apenas para não comer de uma e nem tocar. Não toque e nem coma. Mas lá estava um jardim muito belo. Eu não sei se você já viu alguns jardins bonitos. Quem já conheceu um jardim bem bonito? Eu já vi uns jardins bem bonitos. E vale a pena, é tão gostoso você estar no jardim, quando ele é bem cuidado, quando ele é bem organizado. Agora imagine um jardim preparado por Deus, organizado por Deus, estabelecido por Deus. Eu não sei se você consegue imaginar como eu estou imaginando, não é? Quantas belezas naturais tem na terra. Não sei se você já parou para olhar as cachoeiras que tem na terra. Aquelas montanhas com aquela vegetação. E você sente um prazer de estar ali, uma paz. Eu não sei se você já conseguiu admirar os prédios hoje feitos por mãos humanas. Prédios que estão lá meio ao mar, em terra seca, as belezas, né? O quanto de investimento para tudo isso. Agora eu te pergunto, irmãos, de onde vieram essas riquezas para tudo isso? Para pensar um pouco, de onde vieram as riquezas para tantas construções maravilhosas, tantos prédios maravilhosos, de luxo, de extremo luxo, para o homem desfrutar. Não sei se você tem pensado nisso. Eu não sei se você já parou um pouquinho e pensou em um desses prédios, dizendo: rapaz, eu queria ter a oportunidade de ganhar uma diária desse hotel para ficar nele. Tinha uma pessoa, um casal, sabe?
que todas as vezes que ia ter diária do Garden sorteado, esse casal ganhava. Era um negócio sério, parece que eles combinavam lá com quem ia sortear. Mas eles desfrutaram de umas 3 diárias, se eu não me engano, lá no Garden, né? Num apartamento de luxo. Não pagaram nada para aquilo, né? Tiveram direito a tudo que tinha lá. E eles voltavam ainda dizendo como foi. Rapaz, foi espetacular. Eu estou olhando para eles estão rindo aqui, mas eles sempre ganharam, né, as senhas que eram sorteadas para o Garden, né? Até que um dia o pastor João disse: vocês dois estão fora, né? Vocês dois não vão mais participar do sorteio, porque só quem ganha são vocês e os outros, fica todo mundo com o quê? Com água na boca. Mas graças a Deus porque eles ganhavam, né? E eu ficava feliz quando eles ganhavam, eles sabem disso, que eu me alegrava quando eles ganhavam para ter aquele final de semana desfrutando. O que é que eu quero dizer com isso? Né? As riquezas estão disponíveis, homens conseguem adquirir essas riquezas e constroem grandes mansões, constroem grandes hotéis, grandes prédios, coisas maravilhosas, coisas tremendas, mas sabemos disso tudo, que para poder ser construído esses ambientes, as riquezas vêm do céu, as riquezas vêm de Deus, porque tudo é de Deus. Diga, tudo é de Deus. Tudo é de Deus, irmãos, não adianta a gente querer inventar situação não, tudo é de Deus. Tudo que tem sobre a terra, em questão de riqueza, veio de Deus, porque é dele. Agora imagina comigo, a condição, o ambiente que nós escolhemos para estar. A mão de Deus envolvida. Nós escolhemos a condição de viver num ambiente de igreja. Foi nós que escolhemos. Deus, ele não impôs nada para nós. O ambiente de igreja foi nós que escolhemos estar. E nesse ambiente de igreja é ensinado as verdades a nós. É ensinado que se nós quisermos e se nós ouvirmos, nós comeremos o melhor da terra. No ambiente de igreja é onde nós aprendemos isso. Mas a gente vai pensar em quem? Em Abraão. Abraão, para quem não sabe, ele é o nosso pai da fé. Essa fé que nós temos hoje veio de lá, de Abraão, porque ele ousou a crer. Ele decidiu crer num Deus invisível, um Deus que ele ouvia a voz, e essa voz dizia que ele seria pai de uma grande nação, de uma numerosa nação. E muitas vezes a gente não para ver os detalhes dessa promessa que Deus fez. Deixa eu te perguntar, será que Deus era tão assim antigo que não podia pensar numa condição de procriação sem um ambiente? Deus tinha que dizer, se vai ter o ambiente, tem que ter a terra para o povo ficar. E Deus, ele quando prometeu a Abraão, ele também disse que teria a terra para ele possuir, para ele construir o que ele precisasse ali. De onde viriam as riquezas para Abraão construir? Do céu, porque o Deus que estava fazendo a promessa dele ter uma grande nação, ser pai de uma grande nação, também seria o mesmo Deus responsável para dizer que ele teria os recursos, ou de liberar os recursos, para ele poder alojar todo mundo. Como é que tem muita gente e não tem alojamento para as pessoas? Onde as pessoas ficarem, né, desfrutando de uma sombra, tendo onde repousar, tendo onde dormir, tendo onde se alimentar.
Então Deus, ele não pensou apenas em povoar a terra. Ele não fez a promessa a Abraão apenas de ele ser uma grande nação. Ele pensou em tudo. Abra comigo, lá em Hebreus. Aleluia. Deus é bom. Diga, Deus é bom. Hebreus capítulo 11. Abra lá comigo. Hebreus capítulo 11, no versículo 8. Veja o que a Bíblia diz. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Diga, um lugar. Tem que existir um lugar, irmãos. Se tem uma promessa para povoar, tem que ter esse lugar para ser povoado. E Abraão recebeu a promessa, e aqui o autor da carta aos Hebreus, ele traz esse destaque. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar. Ele não diz qual lugar, um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida. E digo, uma terra prometida. Essa terra prometida também existe para nós, irmãos, hoje? Diga, existe. Tem uma terra prometida para nós, irmãos. Tem uma terra prometida para Abraão, mas também tem uma terra prometida para nós. Não sei se você pensa nessa terra. Não sei se nos seus momentos de meditação você senta e pensa nessa terra, mas essa terra existe. Uma terra que, quando nos apresentarmos diante de Deus para a prestação de contas, ou seja, no dia da grande definição de todas as coisas, o dia do juízo, o dia onde serão determinados para onde iremos, ela vai estar nos aguardando. Existe uma terra nos aguardando. Uma terra feita com cuidado, com zelo. Agora, qual o desejo de Deus? Primeiro ele diz lá em Timóteo que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para quem é essa terra que ele preparou? Para os que se entregarem para ele. Para aqueles que, além de se entregar para ele, caminhem ao ponto de se tornarem o quê? Santos, limpos pela palavra, tendo o coração puro, tendo a mente livre de pecado. Essa cidade, ela é uma cidade especial. É uma cidade feita diligentemente por Deus, preparada. Aí olhe para o seu irmão e diga, para você. Essa cidade, ela é preparada para nós, irmãos. Essa palavra não é preparada para quem anda de qualquer jeito. Essa cidade, ela não é preparada para quem mente. Essa cidade, ela não é preparada para quem engana. Essa cidade não é preparada para quem fala do próximo. Essa cidade, ela não é preparada para quem não tem comunhão com Deus. Essa palavra, ela não é preparada para quem cria contendas. Essa palavra é preparada para aqueles que todos os dias, reconhecendo, tendo lá no coração a certeza que são santos, se santificando mais. Eu nasci de novo. Eu não posso mais praticar as coisas que eu praticava antes. Tem uma cidade me aguardando, tem um Deus me aguardando, tem um Deus ao qual eu prestarei contas. Eu não sei se você pensa na prestação de contas. Eu não sei se você para pensar na prestação de contas que você vai ter que apresentar.
Existia uma conta contra nós. E essa conta ela foi paga por Jesus Cristo. Ele pagou aquela conta e das mãos do diabo, ele tomou a caderneta que lá estava e rasgou, para o diabo não ter mais direito de nos acusar daqueles débitos. Mas aí até a gente nascer de novo, irmãos. Quando nascemos de novo, a Bíblia diz que as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo na nossa vida. E ele diz que ele lança nas profundezas do mar, e daqueles pecados, daqueles maus momentos, daquelas coisas terríveis que fizemos, a Bíblia diz que delas Deus não lembra mais. Então agora passa a ter uma nova condição na nossa vida. E ele diz para nós renovarmos a nossa mente com a palavra, ou seja, todos os dias precisamos ler, todos os dias precisamos orar, todos os dias precisamos ter comunhão com Deus. O que é isso? Santificação. Todos os dias se santificando mais. Mas tem algumas pessoas, eu não posso dizer muitas, eu quero dizer algumas, e eu quero dizer poucas pessoas, porque não vai ter derrota em Deus. Diga assim, não vai ter derrota em Deus. Então, para o inferno vão poucas. Para o inferno só vão as que não quiserem ir mesmo para Deus. Mas Deus dá todos os dias, todas as horas, cada instante, cada segundo, oportunidades para as pessoas escolherem Ele. Deus levanta de um canto, levanta do outro, de várias formas, informativos a respeito do reino dele. Todos os dias, se nós quisermos, tem lá no jornal, é escrito, algo que fala da parte de Deus. Se nós quisermos, tem um culto, uma mensagem no rádio, tem as mídias sociais com informações. Se as pessoas quiserem, eles terão as vidas deles transformadas. Mas as pessoas parecem que não estão atentos que haverá o grande julgamento, que haverá o dia onde nós chegaremos diante de Deus e nós seremos perguntados: o que você fez? O que você fez? Eu estava em casa orando e saltou uma imagem de um homem mal vestido e mal cheiroso na porta dessa igreja aqui, na porta desse prédio. E as pessoas iam chegando e não davam atenção a ele, por mais que ele pedisse, por mais que ele implorasse, por mais que ele quisesse apenas um pouco de comunhão, as pessoas não estavam dando atenção a ele, porque ele não estava bonito de roupa. Porque ele não estava cheiroso. Eu não estou dizendo que você vai ter que andar maltrapilho e vai ter que andar fedorento. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de nós darmos atenção. Porque no dia, irmãos, que formos prestar contas, nós seremos cobrados por Deus. Porque eu estive lá precisando de um abraço e você não me deu. Porque lá eu estive querendo apenas um sorriso e você não deu. Porque eu estive lá esperando, querendo um pouco da sua atenção e você não parou para me dar atenção. Porque eu estive lá com fome e você não me deu o que comer. Querendo tomar um banho e você não me deu a oportunidade de me lavar. Por quê? E nós sabemos qual será o caminho
designado: servo malvado. Servo malvado. E nós sabemos que o caminho do servo malvado é o inferno. Servo malvado. Vai ser designado para um lugar que fede e um lugar que arde em chamas de fogo. Não tem meio termos, irmãos. Só tem o céu e só tem o inferno. Só tem a cidade santa, cidade celestial, a Nova Jerusalém. Só vai ter ela e o inferno. Qual a sua escolha? A sua escolha não pode ser feita na hora lá, não. A sua escolha é feita aqui, enquanto estiver aqui. Tudo isso que nós ouvimos na igreja, tudo isso que está estabelecido na palavra, é para a gente saber mesmo. Porque vai chegar o dia de nós dizermos tudo. Desde o dia que nascemos, irmãos. Desde o dia que nascemos até o dia do grande julgamento. Prestaremos contas. E para surpresa de alguns, essa prestação de contas será individual. A Dabriana não pode responder por Auricélia. A Auricélia não pode responder por Adabriana. Eu não posso responder por Gléfson. Gléfson não pode responder por mim. O marido não pode responder pela esposa, nem a esposa pelo marido. E nem pelos filhos. Os pais não poderão responder pelos filhos. Os filhos não poderão responder pelos pais. Mas todos nós estamos gritando em alto bom tom: eu vou para o céu. Pergunte à pessoa que está do seu lado, para deixar ela mais à vontade, diga: você quer ir para o céu ou para o inferno? Alguém respondeu que quer ir para o inferno? Não, ninguém. Quem quer ir para o inferno? Ninguém. Se eu perguntar quem quer ir para o céu, vão dar pulo e bater no teto ali. Eu vou perguntar: quem quer ir para o céu? Aleluia. Todo mundo quer ir para o céu. Mas o que estamos fazendo para ir para o céu? Agora pense um pouco comigo, irmãos. Deixa eu terminar de ler esse texto aqui. Deixa eu voltar para ele. Versículo 9. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Vamos pensar um pouco. Quem foi que arquitetou a terra? Essa terra na qual habitamos? Deus. Quem foi que fez, além de arquitetar, quem foi que elaborou? Deus, diga Deus. Tudo foi feito pelas mãos de Deus, pela palavra de Deus, tudo se fez. E tudo que existe na terra, foi Ele que estabeleceu, foi Ele que proporcionou, foi Ele que deu a condição de ter. Agora vamos pensar, pensa comigo um pouco. Qual a idade estabelecida por Deus para nós aqui na terra? Está lá no Salmo, capítulo 9, no Salmo 90, versículo 10. Quem sabe? Diga 70 a 80 anos. Ele diz que 70. Os que alcançarem 80 e que passarem disso, será mais para enfado e canseira. Está lá no Salmo 90, no versículo 10. Agora pensa comigo um pouco. Será essa
a condição de idade para o homem. Vamos pensar se valeria a pena Deus ter feito um investimento tão grande como Ele fez. Se Ele nos ama tanto e criou a terra para nós estarmos, preparou tudo para o nosso desfruto, se nós quisermos e obedecermos a Ele, nós vamos comer do melhor que essa terra produz. Agora pensa comigo, se Ele, sabendo que, estabelecendo Ele, que a idade seria de 70 a 80, tem gente chegando aos 100, tudo bem, não tem problema não, mas a Bíblia já alerta que vai chegar também, vai passar dos 80, alguns vão passar, não muitos, mas alguns vão passar. Mas se Ele investiu tanto aqui, que é um local de passagem, um local de peregrinação, se Ele investiu tanto para não deixar que tivéssemos falta de nada, você já parou agora para pensar um pouco do investimento feito nessa cidade, na cidade do céu? Você já pensou na cidade do céu, onde só entrarão os santos, onde lá não haverá mistura, onde lá não haverá ardor, onde lá não haverá confusão? Uma cidade que o próprio Deus habita nela. Pensa aí, irmãos, como será, se tem como os nossos olhos imaginar como é essa cidade? Se muitas vezes nós olhamos aqui na terra, conseguimos enxergar prédios bonitos e ficamos admirados, dizendo como foi feito um negócio desse. Não é assim muitas vezes? Chegamos diante de um prédio e olhamos para aquele prédio e dizemos que coisa maravilhosa. Eu estou falando de nós aqui, que não temos o hábito de ver tantos prédios com arquitetura fora do comum. E olhamos, nos admiramos, ficamos, como a gente costuma dizer, abestalhados. E sabendo nós que estamos numa terra que não é a nossa. Sabendo nós que estamos aqui apenas por um tempo. Diga para o seu irmão, ei, não se engane, é só um tempo. E a gente precisa entender, irmãos, que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, que se nós ficarmos atentando apenas para essas coisas, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Eu não sei se você para pensar nisso. Pessoas se enraizando aqui. Pessoas que não querem largar o osso aqui de jeito nenhum. Adquirindo riquezas e mais riquezas. Comprando bens e mais bens, comprando casas e mais casas, apartamentos e mais apartamentos, carros e mais carros. Tudo que ele pode adquirir de uma forma lícita. Estou falando de forma lícita, eu não estou falando das coisas ilícitas que a gente tem visto aqui no Brasil, não. Falando de forma lícita, irmãos. Você que trabalha, que soa, que da sua empresa, honestamente, você ganha e adquire riquezas. Ou seja, as pessoas estão se enraizando cada dia mais e mais aqui na terra. Mas se as pessoas tivessem a consciência que tem uma cidade maravilhosa, criada por Deus, irmãos, formada por Deus, o arquiteto, ele preparando todas as coisas e depois ele mesmo executando. Eu não sei se você pensa
Numa cidade, vamos figurar ruas de ouro. Eu não sei se você pensa em apartamentos luxuosos, com brilhantes nas paredes, camas, vamos dizer assim, com os melhores colchões que possam existir para o seu descanso. Só estou trazendo uma figura, é a forma que eu consigo imaginar, que eu sei que é coisa que a gente, com a nossa mente, não consegue imaginar como é essa cidade, irmãos. Por mais que a gente leia e apresente alguma coisa de como será essa cidade, nós somos meninos para entender como será, como é essa cidade, que estrutura é essa cidade. Eu não sei se você sabe, mas se você souber como é a estrutura dessa cidade, me diga. Se você já teve uma visão, me diga. Como é, irmãos, essa cidade do céu? Como é que a gente consegue? Vamos tentar conseguir imaginar como é essa cidade do céu. Mas as pessoas, elas estão rejeitando um lugar como esse, onde Deus dá a condição de ouvir as verdades. Para ele, a partir do momento que ouve as verdades, ele sair do ambiente e agora começar a ajustar a vida dele para herdar a vida eterna, para ter o direito de, após de ter peregrinado aqui, ter a condição de chegar diante de Deus como um obreiro aprovado. Que Deus vai chegar, ele vai chegar diante de Deus e Deus vai dizer: me diga, meu filho, como foi a sua passagem na terra. E ele vai dizer cada detalhe, e aí surgirão as perguntas: e por que você não fez isso? Muitos dirão: Senhor, Senhor. Mas na hora da apresentação, ele dirá: eu não sou o seu Senhor. Vamos pensar comigo. Investiu na terra para nos dar a condição de termos vida e paz. Preparou, colocou tudo que precisávamos, mesmo sabendo que aqui seria apenas um lugar de passagem. E agora tem uma cidade nos aguardando. Se ele investiu o que investiu aqui, irmãos, imagina como é a cidade no céu. E vê se vale a pena ficar de qualquer jeito. Vê se vale a pena, irmãos, não vir à igreja. Vê se vale a pena falar do teu irmão. Vê se vale a pena mentir. Vê se vale a pena fofocar. Vê se vale a pena falar dos pastores. Vê se vale a pena, irmãos. Uma cidade preparada para mim e para você. Deus preparou para mim e para você. Agora, nós é que decidimos se vamos para lá ou não. Deus não pode decidir se eu vou para o céu. Deus não pode decidir se você vai para o céu. Deus deu a opção. A cidade está criada. A cidade está estabelecida. Aí aquele que arquitetou, aquele que construiu, ele nos ama tanto,
Ele tem tanto cuidado conosco. Eu não sei se você já combinou com alguém de outra cidade, de outro estado, vir para a sua casa, e ele não sabe bem aonde é. Ele não sabe chegar na sua casa. Aí você diz: venha, não se preocupe. Quando você estiver no aeroporto ou na rodoviária, sei lá como seja, você liga para mim, que eu vou lhe buscar, para você não ter como errar a minha casa. Eu me responsabilizo por pegar você no aeroporto, por pegar você na rodoviária, por pegar você onde você estiver, porque eu não quero que você sofra nenhum dano, eu não quero que você se perca pelo caminho. Nós, sendo naturais, fazemos isso. Aí Deus, você acha mesmo que Deus ia preparar uma cidade para nós e não daria a condição de chegarmos lá de uma forma tranquila? Ele arquitetou a cidade, ele fez a cidade, mas ainda precisamos chegar lá. E muitas vezes nós não sabemos como. Sabemos o que temos que fazer. E nós fazemos o que temos que fazer. Agora, como chegar lá? Como entrar lá? Qual o caminho? Como encontraremos o endereço? Pergunta ao seu irmão: você sabe qual é o endereço da cidade do céu? Você sabe como chegar? Nós sabemos o que fazer para chegar. É como a pessoa ou pega o ônibus, ou pega o avião, ou um outro tipo de transporte, mas vai chegar um momento que ela precisa de uma comunhão com você, para poder chegar na sua casa. Não chegará sem as informações, não chegará sem alguém esperando, não chegará de qualquer forma. Há uma forma correta para chegar: a comunicação, o contato, a comunhão. E aí, quando tem esse contato, aí nós saímos de casa, pegamos o nosso transporte, vamos lá, botamos ela dentro do veículo, trazemos para casa, e aí está tudo resolvido. Dizemos até para elas: o seu quarto é esse. É assim ou não? O ambiente que você vai ficar nesta casa, o tempo que você for ficar conosco, é este aqui. Você entra e sai, está uma chave para você. E está lá feita uma cidade, nos aguardando. Diga: tem uma cidade me aguardando. Agora abra lá, nós vamos encerrar. 1 Tessalonicenses. Aleluia. Preste atenção. Ele não quer que erremos o endereço. Ele não vai nos deixar de qualquer jeito. Nós vamos chegar lá, nós teremos o auxílio dele. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ele arquitetou, ele construiu e agora quer que nós entremos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo a partir do 13. Ele diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, até o quê? Então tem uma vinda, diga: tem uma vinda. Tem uma vinda, irmãos. Primeiro nós começamos a criar uma expectativa. Peraí, tem uma vinda. E aí você começa a girar. Para que essa vinda? Começa a gerar no seu coração: para que essa vinda do Senhor? Por que essa vinda dele?
O que é que se dará com essa vinda dele? Aleluia. Dizemos a você pela palavra do Senhor: nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, diga, o próprio Senhor descerá. Se houver o toque da trombeta, o ressoar da trombeta. Então agora é hora daquela vinda anunciada se concretizar. Preste atenção. Depois, nós, os que estivermos vivos, volta um pouco. Ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatados com eles. Com eles, diga, mortos primeiro, depois nós, diga, tudo junto. Não tem negócio de ser o primeiro da fila não, meu filho, é tudo junto. Quem morreu faz 200 anos, 3.000 anos, 15.000 anos, não sei. E nós que ficarmos vivos, se ficarmos vivos até a vinda do Senhor, nós só vamos esperar que eles cheguem lá onde Jesus está, primeiro. Ele vem e vai nos levar para junto dele, e depois, preste atenção, com eles das nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim entraremos com o Senhor para sempre. Diga, chegamos na cidade. A peregrinação que tivemos aqui, o esforço que tivemos aqui, para viver uma vida santa, será recompensada, porque o arquiteto, o construtor, ele mesmo dá a responsabilidade a ele, para não deixar que nenhum de nós erre o caminho. Pelo contrário, ele virá, nos receberá. Diga, ele me receberá. Sabe por quê, irmãos? Porque ele é o noivo. Quem recebe é o noivo. Não é a noiva que recebe, é o noivo que recebe. E quando o noivo recebe, não sei se você sabe, mas depois o noivo leva para casa. Quem casou sabe como é. Os pais entram com a noiva, o pai entra com a noiva, entrega para o noivo, e depois que entrega para o noivo leva para casa. Depois que ele vier nos buscar, o nosso noivo vier nos buscar, nós subiremos até ele, e dali ele pegará em nossas mãos e nos encaminhará, nos levará para a cidade celestial, uma cidade feita com exclusividade para os santos, uma cidade onde nós não teremos maldição, uma cidade onde nós não teremos corrupção, uma cidade onde nós não teremos enfermidade, uma cidade onde nós não teremos falta, uma cidade onde nós não teremos guerra, uma cidade que viveremos em paz e em harmonia, louvando ao Senhor em todo o tempo. Foi essa cidade, é essa cidade que o Senhor preparou para os que o amam, irmão. Eu não sei quanto a você, mas eu crio uma grande expectativa. Eu amo ao Senhor, e se eu amo ao Senhor, eu vou morar com Ele no céu, e Ele terá prazer de me ter lá no céu. Eu não sei se você tem a mesma expectativa que eu tenho, mas você deveria se alegrar com isso. Você deveria celebrar essa cidade que já está preparada para você. Eu não sei quanto você pagaria. A gente vê hoje, em alguns casos, condomínios para a pessoa morar em paz, ou ter um pouco de tranquilidade.
paga-se caro para adquirir um terreno em um condomínio fechado. O ambiente que você vai morar é nos padrões deles. As medidas têm que ser nos padrões deles. Você não tem direito de fazer um muro na sua casa. Aí você paga um condomínio todos os meses para estar lá. Não entra ninguém sem a sua autorização. É bem verdade, existem limites lá dentro, não é de qualquer jeito que você vive lá dentro. Existem limites. E eu quero te dizer que a cidade celestial, você não pagará para morar. Você poderá adorar a Deus a hora que você quiser. Ninguém vai te abusar. Todos estarão lá em unidade, em comunhão, com um propósito de bem dizer ao Senhor dos Senhores, ao Deus dos deuses, ao Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles existe. Mas muitas pessoas não querem esse Deus tão maravilhoso. Muitas pessoas não querem desfrutar dessa cidade que está preparada, aguardando os santos.